Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da TV Humana Business, um espaço onde as empresas explicam com clareza o que fazem, como funciona e quais soluções oferecem para o mercado. Hoje nós estamos aqui com a construtora Pórticos, obviamente do mercado de construção civil. E quem vai falar conosco um pouquinho sobre a construtora Pórticos é o CEO José Neres. Seja muito bem-vindo, José Neres. Muito obrigado pelo convite, Diogo. Uma boa tarde a todos. Legal. Meu amigo, me fala um pouquinho sobre a história da Pórticos. Pelo que eu sei, ela não é uma empresa muito antiga, né? Ela tem alguns anos de mercado, tu tem alguns anos de mercado, mas a empresa ela é relativamente recente, né? Exato. A construtora surgiu de uma ideia de amigos de infância, que sempre foram apaixonados pela construção civil, e acabou descobrindo um método que já é bem antigo na Europa, mas que aqui no Brasil, principalmente aqui na região sul, é pouco divulgado, pouco utilizado, que é o modelo de construção em EPS. Como o clima europeu ele é bem próximo daqui, a gente viu um gargalo, né, uma brecha de mercado para que a gente possa atuar. Daí, utilizando do nosso conhecimento já com a construção em alvenaria que a gente realizava, resolveu criar uma construtora focada nesse modelo de construção para também estar divulgando mais esse método e deixando ele um pouco mais acessível do que o comercializado hoje. Então, a construtora aí já vem de alguns anos nessa formatação. Legal. Explica para nós um pouquinho sobre essa tecnologia. EPS, tu comentou, né? Isso, que é o painel monolítico. Popularmente é uma construção em isopor, onde esse material ele substitui o uso do tijolo. Então, as paredes são o interior delas de isopor, de EPS, desse painel monolítico, revestido com malha de aço, e daí é feito um chapisco e um reboco, que é a parte do concreto que vai em volta da parede ali, mais reforçado com um aditivo em que a construção ela fica mais leve e ao mesmo tempo mais forte. Para te ter uma ideia, Diogo, um ponto de bucha desse nosso padrão de construção sustenta até 800 quilos. Fora que tem vários benefícios envolvidos nesse modelo de construção, que é a parte do isolamento acústico, o isolamento térmico, cerca de 10 a 15 graus menos dentro da residência do que na rua. Isso no verão, né? No inverno, se tu acende uma lareira ou, enfim, usa fogão, alguma coisa, até a concentração de pessoas ali dentro, ele mantém o calor dentro da residência. E o ponto fundamental, que principalmente aqui na região da Serra, os nossos clientes buscam muito, que é a parte da umidade. No litoral também nos procuram muito por conta disso. Que é esse nosso modelo de construção, ele não deixa gerar mofo e nem puxa umidade, porque o isopor ele é um material que, além de não propagar chamas, ele não tem a retenção de umidade. E o nosso modelo construtivo vai desde a fundação até a laje, todo feito com esse revestimento isopor, então de nenhuma forma o imóvel é afetado pela umidade. Então a construção fica blindada, digamos assim. Sim, e vocês atuam atualmente na região da Serra, no Rio Grande do Sul, isso? Nossa atuação é em todo o estado do Rio Grande do Sul e também já temos contratos em Santa Catarina. Aqui na região sul, o nosso forte está sendo o litoral e interior, que é onde tem terrenos, onde o pessoal mais sofre com a parte da umidade, mas temos contratos também em Porto Alegre, região metropolitana e no Vale dos Sinos. Perfeito. E quem é o perfil tanto de cliente como de situação em que o EPS tem mais encaixa melhor ou entrega melhor para o teu cliente final? Este modelo de construção ele atinge todos os públicos, desde da construção popular, que aqui eu já posso citar um projeto social ao qual a empresa está atuando hoje,
Até tem uma equipe trabalhando nesse município, que é o município de Relvado, que foi um município muito atingido pelas enchentes, e nós estamos com uma parceria junto à prefeitura que estamos reconstruindo a cidade com as nossas casas. Hoje a equipe está lá construindo casas no município de Relvado. Então, nosso produto ele atende tanto esses clientes mais de uma linha mais popular, Minha Casa Minha Vida, atende o médio padrão, e também a gente pode fazer casas luxuosas com o mesmo material. Como eu posso citar, por exemplo, uma casa que a gente vai realizar em Santa Catarina, no município de Içara, que é num condomínio de alto padrão, uma casa de 300 metros quadrados, para uma empresária de uma grande rede de varejo do país. Então, também a nossa construção ela atinge também a parte dos empresários, a parte comercial. Para essa mesma empresária, a gente também já está fechando para construir lojas e pavilhões, galpões para armazenamento de produtos, que também o EPS pode ser utilizado com os mesmos benefícios da mesma forma. O tempo de construção muda um pouco, Neris? Muda bastante. O nosso método, além de todos esses benefícios, ele se destaca pela agilidade na produção, porque cada painel que a gente utiliza para construir uma casa, ele mede de 1,25 m de largura por 3 metros de altura. Ou seja, quando o pedreiro, na alvenaria tradicional, vai construir uma parede, toda essa metragem ele tem que ir empilhando tijolo e colocando cimento. No nosso método, esse painel vem pronto da fábrica e a gente só encaixa. Então, uma casa de 100 metros quadrados, todas as paredes a gente já consegue deixar de pé em questão de 4 horas. Ou seja, é muito rápido esse método. Essas casas do município de Relvado são 2 casas de 42 metros quadrados, a gente vai deixar elas totalmente prontas em cerca de 20, 30 dias no máximo. Nossa, impressionante a velocidade dessa tecnologia. E em relação à resistência da estrutura, ela não difere muito da alvenaria tradicional. Isso, é uma estrutura mais reforçada do que a alvenaria tradicional. E ela ainda consegue, mesmo assim, ser mais leve, porque todo o peso que teria com o empilhamento dos tijolos, tu coloca ali um painel, e esse painel, nessas medidas que eu te falei, apesar de ser um painel grande, uma pessoa sozinha consegue carregar tranquilamente. Então, a casa fica 66% mais leve do que feita de alvenaria tradicional, e ao mesmo tempo ela fica 35% mais resistente. Na fábrica, a gente tem todos os laudos que comprovam a eficácia do método, que foi feito o teste, como eu mencionei anteriormente, do ponto de bucha sustentar até 800 quilos, um ponto só. Resistência também foi testada com armamento de fogo, e a parede, até um fuzil 762 de uso militar, não conseguiu chegar no isopor, parou no reboco, parou no cimento que vai protegendo a parede. Então, realmente é uma construção muito resistente, um método bem interessante, que eu sou suspeito a falar, porque aqui, quando a gente conheceu, a gente se apaixonou pelo método. Que legal. E vocês conheceram onde, Neris? Isso, a gente já trabalhava com alvenaria e a gente conheceu um fabricante desse método, desse material, dessa matéria-prima, e começamos a estudar. A gente descobriu que o método vinha da Europa, a gente estudou exatamente como é que fazia para levantar a casa, para utilizar aquele método. Aprimoramos aqui no Sul, junto à fábrica, que também oferece curso, então a gente estudou profundamente o método para fazer a execução dele correta, porque até pesquisando na internet, em qualquer lugar, vai dizer que o principal ponto de negativo do método é que a mão de obra é escassa. Então, justamente esse foi o nosso primeiro cuidado, de trazer uma mão de obra qualificada para resolver o principal problema do método, que seria a mão de obra.
sim, por ser uma tecnologia nesta região nova, não é qualquer pessoa que vai conseguir trabalhar com ela de uma forma, né, com alta qualidade. E aí, tu precisou formar esses profissionais dentro dessa estrutura, ou tu teve que encontrar no mercado esses profissionais já com essa qualificação? Nós optamos por formar esses profissionais, até porque realmente no mercado achar profissional pronto nesse método é bem difícil. Então, nós buscamos profissionais com muitos anos de experiência em outras grandes construtoras e ofertamos o treinamento, ensinamos todo o passo a passo da construção para montar as equipes que hoje trabalham conosco. Então, apesar de muitas coisas desse método, em algumas etapas, serem similares à alvenaria, tem muitas questões específicas ali que a gente tem que se atentar na hora de pôr na prática. Então, a gente teve todo esse cuidado na hora de montar as equipes para produzir as casas com a melhor qualidade possível. Interessante. E por ser muito novo também, eu acredito que o teu cliente, antes de te contratar, claro, ele deve ter ouvido falar, ou algum tipo de comunicação que eles devem ter visto e acharem interessante. Quais são as principais dúvidas que o teu cliente tem hoje, antes de contratar uma construção, como uma casa, por exemplo, um residencial? Isso é bem questão essa questão da dúvida dos clientes, ela é bem interessante, porque a principal questionamento dos clientes, por ser um método novo, é questionar se a casa não vai sair voando por utilizar o isopor como principal componente, o EPS. Então, daí tem outras questões que os clientes perguntam se, por exemplo, para sobrado, para mais andares, o sistema suporta, que, enfim, o sistema suporta até 3 andares nesse método. A gente tem um outro método que também pode ser utilizado para prédios, para edifícios, mas o método residencial do EPS, ele é até 3 pavimentos suporta. Então, cada dia, assim, o cliente vem com uma dúvida diferente, fica curioso, e uma forma que a gente encontrou para rebater essas dúvidas, enfim, para deixar esse cliente mais tranquilo, fora os nossos materiais nas nossas redes sociais, que a gente sempre busca filmar as obras, gravar os testes, fazer um material ali explicando sobre o método, o porquê que ele é mais resistente, o porquê que dá para confiar. Enfim, todos os clientes que a gente trata, a gente sempre busca levar eles até uma obra, porque pessoalmente eles vão, eles verificam o painel antes do cimento, do reboco, eles olham depois ali, a gente sempre tenta deixar algumas obras em etapas diferentes para conseguir o cliente ver todos os processos envolvidos. E daí ele já sai de lá querendo assinar contrato, porque ali ele saiu tranquilo. Porque quando tu visita uma obra, tu vê ao vivo, tu vê que o método construtivo ele realmente é muito robusto, ele é muito seguro. E além de todos os benefícios que ele traz, então o pessoal sai tão encantado quanto a gente depois de uma visita. Perfeito. Neres, digamos que eu sou um cliente em potencial e estou precisando construir alguma coisa. Vou construir uma casa em um terreno que eu comprei recentemente. Que dica tu dá para uma pessoa que não entende desse mercado, que não é uma pessoa que tem uma frequência de construção, mesmo que seja residencial, mesmo que seja obra em casa ou algo do tipo, para que ela venha a entender um pouco mais sobre o teu método? É interessante a pessoa conhecer o mercado, é interessante a pessoa conhecer como é a construção tradicional para poder entender essa diferença da tua tecnologia,
ou tu já acha, não tem que pensar em nada, tem que vir direto em mim. Como é que tu acredita que uma pessoa que esteja hoje necessitando construir algo, uma residência, como é o caso, por onde ela deveria começar? Bom, um bom ponto de partida, como eu mencionei, a nossa rede social, o Instagram principalmente, tem muito conteúdo que ela não precisa pesquisar. Ali a gente já fez um conteúdo bem prático em que muitas dúvidas que vai surgir em relação ao método estão explicadas ali. É bom ter o conhecimento sobre os outros métodos construtivos para efeitos de comparação, mas no geral, se a pessoa dá uma volta na seu próprio bairro, na sua própria rua, e dá uma olhada para as casas que já tem ali construídas em alvenaria, dificilmente ela vai passar por uma casa que não tenha alguma marca de infiltração, alguma marca de umidade, algum descascado de tinta, coisas do tipo, que a nossa construção ela não ocasiona aquilo, não tem esse risco. Então, aquilo ali já é um bom indicativo de por que nos contratar. Que essa parte de manutenção, depois que uma parede infiltra, depois que tem uma questão de mofo ali, é uma dor de cabeça. Então, ali ela já vê que ela tem uma dor de cabeça a menos no que se contratando. Uhum. E para essas manutenções internas, vou abrir quero botar uma tomada nova, aí eu vou abrir um espaço, passar um conduíte. Essa questão de manutenção interna desses ambientes com a tecnologia EPS, ela fica facilitada, por quê? É mais fácil de cortar, é mais fácil de se embutir as coisas. Como é que funciona essa questão de manutenção e alterações internas? Essa parte é considerada mais fácil pelo seguinte motivo. Já te dando um exemplo da construção, da confecção de uma residência. Como o isopor ele não é um material inflamável, ele não propaga chamas, todos os conduítes, a parte elétrica e hidráulica que a gente passa pelas paredes, essas canaletas são abertas com maçarico. Então, isso facilita muito o processo, não precisa quebrar pedaços da parede para passar esses materiais. Da mesma forma que a pessoa já com a casa pronta ali, com um disco de corte, ela recorta um pedaço da parede ali onde vai fazer a instalação dessa nova tomada, onde vai passar esse conduíte, faz um recorte ali, faz a passagem do fio do conduíte e depois só completa ali com massa aquele recorte que foi feito. Então dá menos sujeira, porque não precisa quebrar, é só fazer um recorte mesmo que sai o espaço ali desejado certinho, coloca o conduíte, a tomada ali e passa a massa ali novamente. E já pensando, né, nesse ponto que eu não mencionei anteriormente, o nosso produto ele tem um bônus, digamos assim, que nós não trabalhamos com imóveis já prontos, modelos de casas prontos. Nós temos um setor aqui dedicado à arquitetura, onde todo mundo que nos contrata pode criar o projeto da sua casa do zero, exatamente como sonhou, como deseja, cada ponto de tomada, se quer que a casa tenha várias tomadas na cozinha, que não falte tomada na sala, tudo isso tem como ser colocado, então todo o projeto ele é bem personalizado para o cliente. O cliente mesmo ele só se envolve, bem dizer, com essa parte do projeto. Ele monta a casa do jeito que ele sonhou, do jeito que ele deseja, com todos os detalhes ali, tudo certinho, e depois a gente faz o resto. Depois é só entregar as chaves na mão e ele ser feliz com a casa nova. Pô, que legal. E existe, Neres, a possibilidade, então, de que essas casas, com essa nova tecnologia, altere pouco em relação ao valor de mercado, né? Porque se elas são mais duráveis, provavelmente elas terão um valor diferenciado daqui a pouco,
nas grandes cidades brasileiras que têm uma arquitetura muito antiga, né? Eu estou falando, por exemplo, de Porto Alegre, onde a gente tem bairros como o Centro Histórico, como bairros como Menino Deus, onde as construções são muito antigas e elas se mantêm ali pelo custo até de fazer essas alterações, de construir coisas novas ali. Com a tecnologia, então, que tu está trazendo para o mercado, essa fotografia ela deve mudar, então, com o passar do tempo e com o avanço da Pórticos na construção dessas regiões, né? Sim, o que a gente estima é que realmente as casas executadas nesse método diferente, elas tenham um valor agregado maior, até porque hoje em dia, como é um método novo, que tem em alguns lugares, algumas pessoas estão botando confiança, estão investindo nisso, são imóveis mais raros. Então, temos até clientes que estão enxergando isso e construindo como investimento. Então, já estão conseguindo vender as nossas casas com um a mais do que a alvenaria, só pelos benefícios que elas oferecem. E também quem faz esse tipo de construção para investimento, ele tem um lucro só com o processo de obra, porque quando as casas estão sendo construídas, estão sendo erguidas, todo mundo que passa na rua, no bairro, no condomínio, vê aquelas paredes enormes de isopor e acaba indo ali no canteiro de obras, querendo visitar, querendo ver como é que funciona, tirando dúvidas, enfim. E daí, quando elas começam a estudar e descobrem do que é, elas esquecem das casas de alvenaria para querer comprar aquela casa ali pelos benefícios que ela oferece. Então, esse método realmente é uma inovação, e toda inovação atrai curioso e atrai investidores. Não adianta. Quando o método ele é bom, é certificado e traz mais benefícios do que se tem hoje, a popularidade começa a surgir, começa a chamar a atenção. Perfeito. Então, Neris, queria te agradecer a tua participação aqui. Deixa para nós aqui um recadinho final, as redes, sites, como as pessoas podem fazer para conhecer a Pórticos hoje em dia. Hoje eu convido a todos a conhecer o nosso Instagram, que é onde está todo o nosso material descritivo, que é o @porticosconstrutora. Ali vai ver o nosso logotipo na cor azul escuro que nos identifica. Pode nos chamar também no WhatsApp. Vou deixar meu número já aberto aqui na transmissão, caso alguém queira chamar, que é o DDD 519-9222-8248. Podem chamar tanto com dúvidas, quanto para fazer um orçamento sem compromisso, para saber mais sobre o método. E também no Instagram pode nos chamar no direct, pode deixar um comentário, enfim, em todos os canais a gente está ali, não somente para vender nosso produto, mas também para divulgar e mostrar como é que é essa nova tecnologia que nós estamos trazendo. Então, muito obrigado. Quero agradecer novamente ao senhor José Neres pela participação. Quero agradecer a presença da Pórticos, da construtora Pórticos, aqui no nosso programa da TV Humana Business. E lembrando, nosso objetivo aqui é fazer você entender antes de consumir, é você tirar todas as dúvidas e saber para onde andar. Se esse conteúdo para ti foi útil, compartilhe e acompanhe os nossos próximos episódios aqui na TV Humana. Meu nome é Diogo Monticelli Rocha. Vem comigo que vai dar certo. Até mais.